aula de Física. Hoje vamos falar de gerador de eletricidade. Estamos na aula 9, frente 3C. Bom, se a energia não pode ser criada, apenas transformada, de onde vem a energia elétrica? Bom, logo o gerador ele não é um criador de energia elétrica. Ele é apenas um aparelho que transforma a energia não elétrica em energia elétrica. Bom, nós temos alguns exemplos de geradores. Por exemplo, numa hidrelétrica, que é uma usina hidrelétrica, o gerador recebe a energia mecânica devido ao movimento da água e transforma em energia elétrica. Portanto, aqui nós temos uma energia mecânica se transformando em energia elétrica. Aqui nós temos um exemplo da nossa hidrelétrica de Itaipu. A pilha é um gerador que armazena energia química. Quando conectada a um circuito elétrico, transforma essa energia em energia elétrica. Portanto, aqui nós temos energia química transformada em energia elétrica. Na bateria, então, é uma associação em série de duas ou mais pilhas. E na usina nuclear, ocorre um rompimento do núcleo atômico. Temos uma fissão nuclear de determinados elementos químicos, por exemplo, o urânio, que libera essa energia nuclear, que será então transformada em energia elétrica. Então, novamente aqui, nós temos uma energia nuclear sendo transformada em energia elétrica. Força eletromotriz. Durante essa transformação que ocorre no interior do gerador, nós temos uma tensão que chamamos de força eletromotriz. A força eletromotriz é uma constante de cada gerador e pode ser obtida quando medimos a DDP. Então, a tensão obtida por um gerador durante a transformação de energia elétrica é chamada de força eletromotriz. As máquinas, durante a transformação de energia, elas se aquecem e parte é dissipada em forma de calor. Isso ocorre também em um gerador. Então, dizemos que no interior do gerador há uma resistência elétrica, denominada resistência interna, que é responsável pela energia dissipada no interior do gerador em forma de calor. Okay? Aqui nós temos uma pilha exemplificando. A representação de um gerador, dada através dessa figura que vocês podem ver. Nós temos Z, que é a tensão que o gerador obtém na transformação de energia elétrica. Esse E, pessoal, é a nossa força eletromotriz. U é a nossa tensão fornecida pelo gerador ao circuito. E R é a resistência interna do gerador. É bom vocês notarem a diferença que nós temos uma tensão interna, que seria a força eletromotriz, uma tensão externa, que é a DDP, uma resistência interna, que é um R menorzinho, e uma resistência externa, que é o nosso R, nosso resistor, que tem um R maiúsculo. Então, tem essas diferenças no nosso circuito. A tensão que o gerador fornece ao circuito de DDP, é igual à tensão que ele transforma. Então, a DDP é igual à minha força eletromotriz menos a tensão que será utilizada pela resistência interna e convertida em calor. Então, nós temos que a DDP do sistema é igual à força eletromotriz menos a tensão da resistência interna. A tensão da resistência interna, ela vai se utilizar do R da resistência interna. Então, substituindo esse U' que nós temos ali, nós temos que a tensão total do sistema é igual à força eletromotriz, E,
menos a resistência interna vezes a corrente do meu sistema. Então, quando nós temos um gerador, essa é a equação que nós podemos utilizar. Potências do gerador. Então, nós temos vários tipos de potência que nós encontramos dentro do gerador. Uma delas é a potência total, que é a potência que está sendo gerada no gerador devido à transformação de energia não elétrica para energia elétrica. Então, a potência total é igual à força eletromotriz vezes a corrente. Vejam, essa potência total ela está associada com a energia não elétrica transformada em elétrica. Quando eu falo de transformação, eu estou falando de força eletromotriz. Por isso que quando eu tenho potência total, eu estou falando de força eletromotriz. Okay? Já na potência útil, é a potência que o gerador fornece para alimentar o circuito externo. Então, se eu estou falando do circuito externo, eu estou falando da diferença de potencial, DDP. Logo, a minha potência útil é igual a U vezes I, DDP vezes a minha corrente do sistema, ok? Então, vejam essas diferenças. A potência total está associada à força eletromotriz e a potência útil está associada à diferença de potencial. A potência dissipada, ela é dissipada na forma de calor no interior do meu gerador devido, então, à resistência interna. Então, a minha potência dissipada, ela tem a seguinte equação: R vezes I ao quadrado. R é a resistência interna e I a corrente. Então, o que a gente pode observar? Que a minha potência total do sistema é igual ao somatório da minha potência útil mais a minha potência dissipada. Rendimento do gerador. O rendimento é um número admissional que determina a eficiência do meu gerador. Quanto maior o rendimento, menor será a energia dissipada no interior do gerador sob forma de calor. Então, o rendimento ele é obtido através das potências útil e potência total. Temos que rendimento é igual a potência útil sobre potência total. Sabemos que potência útil é igual a U vezes I e potência total é igual a E vezes I. Então, também podemos calcular o rendimento através da diferença de potencial dividido pela minha força eletromotriz. O gerador ideal. Bom, o gerador ideal ele não existe, mas muitos exercícios acabam considerando como se fosse ideal e acaba desprezando a resistência interna. Nesse caso, é muito simples. Aqui nós temos que num gerador real, a resistência é diferente de zero. No gerador ideal, ela é zero. A diferença de potencial no gerador real é dada por U igual a E menos R vezes I, assim como nós vimos anteriormente. Entretanto, no gerador ideal, a minha DDP será igual ao meu E e também será constante. E a representação é dada por as duas figuras abaixo ali. O resistor real ele possui um R e no resistor ideal U é igual a E. Okay? O gerador ideal fornece ao circuito uma diferença de potencial constante e igual à força eletromotriz, ou seja, não será dissipada energia internamente, que é muito difícil. Corrente de curto-circuito. A corrente de curto-circuito é a máxima corrente elétrica
que um gerador pode fornecer ao circuito. Essa corrente ocorre quando um fio sem resistência, que tem resistência igual a zero, for conectado aos extremos dos polos do gerador. Então aqui nós temos um curto-circuito, um circuito em curto. Quando nós temos um circuito em curto, significa que a minha diferença de potencial é igual a zero. Esse meu circuito tem uma diferença de potencial igual a zero. Então, colocando na minha equação, eu tenho que um sistema de curto-circuito é igual à minha força eletromotriz sobre R. Considerando, então, que o meu R é zero, o meu circuito, ele terá corrente infinita quando o meu R for zero. Então, a máxima da minha corrente será quando o R for zero. Ok? Curva característica de um gerador. O gerador real funciona de acordo com a equação que nós já vimos. U é igual a E menos R vezes I. Sendo uma função de primeiro grau, nós temos que I é igual a zero, portanto, temos que U é igual a E. Se U for igual a zero, nós temos a máxima da corrente fornecida. Como eu falei para vocês, eu tenho uma corrente em curto-circuito, que nós temos uma força eletromotriz e um R. Se o meu R é zero, eu tenho o meu máximo de corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai para o infinito quando tenho o U igual a zero, certo? Então, aqui no nosso gráfico, nós temos um gráfico de DDP sobre a corrente. Quando eu tenho essa curva nesse gráfico, eu sei que os meus extremos, meu extremo do lado da DDP vai ser a força eletromotriz e o meu extremo da minha corrente será de curto-circuito, ok? Será a minha corrente de curto-circuito, já que é a máxima de corrente elétrica, ok? Na associação de geradores. Então, nós podemos ligar dois geradores ou mais geradores em associação em série, ou associação em paralelo, ou associação mista. Na associação em série, conectamos, então, o positivo de um gerador ao negativo do outro, assim como mostra na figura. Então, nós teremos uma força eletromotriz do meu sistema total vai ser a soma das forças eletromotrizes no resistor interno 1, 2, 3 e assim por diante. E a minha resistência interna dos meus resistores em série será a soma também desses resistores. Já na minha associação em paralelo, nós temos uma saída para o circuito, onde estão conectados todos os polos positivos a uma outra saída para o circuito, onde todos os outros são negativos. Tá? Nessa ligação, só podemos associar geradores iguais, pois, ao contrário, algum deles poderiam funcionar como receptor de eletricidade. O que seria esse receptor de eletricidade? Um exemplo de um receptor de eletricidade seria um ventilador, que tem diferentes velocidades que nós podemos utilizar, por exemplo. Então, ele funcionaria como um receptor de eletricidade. Nesse caso, então, a força eletromotriz para os nossos resistores em paralelo é igual à força eletromotriz do sistema. Já a minha resistência interna de resistores em associação paralelo é igual à resistência do meu sistema dividido pelo número de resistores, já que todos os resistores precisam ser iguais. Agora vamos para os exercícios.
Bom, exercício 5, nosso módulo 9, diz o seguinte: a diferença de potencial obtida nos terminais de um gerador é 12 volts. Quando esses terminais são colocados em curto-circuito, a corrente elétrica fornecida pelo gerador é 5 amperes. Nessas condições, a resistência interna do gerador é em ohms igual a... Bom, se nós temos então um gerador com diferença de potencial de 12 volts, entretanto, ele está em curto-circuito, a minha diferença de potencial é igual à minha força eletromotriz, seria 12. Entretanto, a diferença de potencial, nesse caso, é zero. Então, nós temos que U é igual a E menos R vezes I. U tende a zero, já que estamos falando de um curto-circuito. Então, a nossa fórmula é a seguinte: E é igual a R vezes I. Calculando a resistência interna do gerador, nós temos que 12 volts, a nossa força eletromotriz, é igual a resistência interna vezes I, que será 5 amperes. Então, a resistência interna tem o valor de 2,4 ohms. Vamos para mais um exercício. O exercício 8 da apostila. O gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador elétrico. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a equação do gerador. Bom, analisando o nosso gráfico, nós sabemos que a máxima do gráfico, pela DDP, será de 20. Então, a máxima de 20 ela está relacionada com a força eletromotriz. Já a máxima da corrente, nesse caso é 10, está relacionada a correntes de curto-circuito. Logo, quando nós olhamos para o gráfico, nós conseguimos extrair essas informações: força eletromotriz de 20 volts e corrente de curto-circuito de 10 amperes. Sabemos então que corrente de curto-circuito é igual a E sobre R. Com isso, nós temos a resistência interna do sistema de 2 ohms. Colocando então na nossa fórmula, nós temos que U é igual a E menos R vezes I. U, então, é igual a 20, que é a minha força eletromotriz, menos R, que tem um valor de 2, vezes I. Então, a gente tem essa equação. U é igual a 20 menos 2I. O exercício 18 da nossa apostila diz o seguinte: um gerador de força eletromotriz E e resistência interna R fornece uma potência de 120 watts para uma lâmpada incandescente. Sabendo que a potência dissipada internamente no gerador é de 24 watts e a corrente no circuito é de 2 amperes, assinale o que for correto. Então, aqui nós temos várias alternativas. A primeira alternativa que vale 1 ponto. A potência total do gerador é 144 watts. 2. A resistência interna do gerador é 6 ohms. 4. A força eletromotriz do gerador é 60. E 8. O rendimento do gerador vale aproximadamente 60%. Bom, vamos analisar cada uma dessas afirmações e verificar se elas realmente estão corretas. Bom, nós sabemos que a potência total desse meu circuito, do gerador, é igual à potência útil mais a potência dissipada. Nós temos o valor de potência útil de 120 mais a potência dissipada, que é 24. Logo, eu tenho uma potência total de 144 watts. Logo, essa alternativa está correta, a primeira alternativa está correta. Agora vamos calcular, através da potência dissipada, a minha resistência interna. Então, potência dissipada
é igual a resistência interna vezes corrente ao quadrado. Minha potência dissipada é 24 e a minha corrente é de 2. Logo, eu tenho uma resistência interna de 24 sobre 4, com uma resistência interna de 6 ohms. Logo, essa alternativa também está correta. Aqui nós vamos calcular, então, a nossa diferença de potencial e calcular também a força eletromotriz. Logo, a minha potência útil é igual a DDP vezes corrente. Eu tenho, então, que 120 é igual a U vezes 2. Então, a minha DDP tem um valor de 60 volts. Para calcular a minha potência total, seria igual a força eletromotriz vezes a corrente. Então, nós temos 144 igual a E vezes 2. A minha força eletromotriz tem um valor de 72 volts. Logo, o rendimento calculado aqui será através de diferença de potencial sobre força eletromotriz. Então, 60 sobre 72. Eu tenho um rendimento de 0,83 ou aproximadamente 83,3%. Logo, as alternativas corretas são a 1 e a 2. Bom, esses foram os exemplos. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, podem me chamar através da plataforma. Até mais!